Dr. Cássio Bottino, como é que a família deve reconhecer a doença de Alzheimer em um familiar? Tem algumas características, né, do paciente que sugerem, né, o diagnóstico de demência ou doença de Alzheimer, e a família deve prestar atenção, né? Primeiro, se o paciente começa a apresentar esquecimentos frequentes, né? Então não é esquecer eventualmente alguma coisa, onde guardou a chave ou onde colocou um determinado documento, um esquecimento eventual, um lapso de memória é algo que é considerado normal. Mas se os esquecimentos são frequentes, né, são persistentes, se o paciente começa a ficar repetitivo, né, então ele conta várias vezes a mesma coisa, ele repete uma determinada história várias vezes. Quando o paciente se queixa de esquecimento, né, a família deve valorizar essa queixa. Quando os próprios familiares notam o esquecimento, né, familiares ou amigos próximos, né, pessoas próximas do paciente, quando se percebe que o esquecimento, porque esquecimento é muito comum entre idosos em geral, né, pelo menos a queixa de esquecimento, mas quando os familiares percebem que esse esquecimento que o paciente está apresentando, quando eles comparam com outros idosos que têm a mesma idade, escolaridade parecida, se esse esquecimento parece que está indo além, né, do que se esperaria, esse é um indício importante. E, finalmente, se o esquecimento, se ele começa a interferir com o dia a dia, né? Então, além dele ser frequente, dele ser persistente, ele faz com que o paciente esqueça compromissos, né, esqueça de pagar uma conta, por exemplo, né, esqueça onde colocou documentos ou objetos importantes, né, se começa a se atrapalhar com dinheiro, por exemplo. Então, essas são algumas características que chamam bastante atenção, e se o familiar começa a apresentar essas características, é importante levá-lo para ser avaliado por um especialista, né? E, existe tratamento com remédio para a doença de Alzheimer? Sim, existe tratamento com medicamento, esse tratamento é efetivo, né? Principalmente se ele é instituído no início da doença, com dose adequada. Então, por isso que é muito importante que o paciente seja avaliado, que seja feito o diagnóstico preciso, né? E, se for o caso, que ele comece a usar os medicamentos que estão aí disponíveis no mercado.